O concurso público é o último bastião da pouca meritocracia que existe no Brasil. Ele deveria ser o caminho limpo para mentes brilhantes chegarem ao serviço público. Mas e se essa competição não fosse sobre capacidade, mas sobre oportunidade, atalho e, sobretudo, aliança política? O que a Polícia Federal acaba de expor no concurso nacional unificado não é um caso isolado. É apenas mais um elemento que prova uma tese de opinião maior. A de que existe um vírus no sistema que vai da fraude direta por 500 mil até as mais altas esferas do poder. Este é o lado oculto dos concursos. Eu sou o Pato Polímata e, como alguém que já navegou e venceu nesse sistema, eu vou usar a filosofia, a neurociência, a economia e a história para expor a tese da dinastia da fraude, da traição da lei e do elo político que mantém os cargos sob controle. Você ainda acha que o sacrifício dos seus estudos é uma garantia? O CNU é apenas a ponta do iceberg. Talvez sua opinião mude dramaticamente quando eu terminar de falar. A PF batizou a operação de última fase, mas essa fraude é só a primeira etapa de um colapso moral. O CNU de 2024 prometia unificação, mas no lado obscuro dos concursos operava o ex-PM Vanderlan Limeira de Souza. A quadrilha, da qual o policial fazia parte, era um núcleo familiar, pais, filhos, tios e sobrinhos, todos alinhados para aprovação no cobiçado cargo de auditor fiscal do trabalho. O laço sanguíneo não era para a confiança familiar, era para a confiança criminosa. As investigações revelaram que o preço da vaga no serviço público variava entre 300 e 500 mil, com negociações feitas de forma aberta, com a família discutindo dívidas de 400 mil referentes ao pagamento por vagas. Os métodos eram sofisticados, uso de ponto eletrônico inserido no ouvido em procedimento médico e falsificação de documentos para que laranjas fizessem as provas no lugar dos candidatos. E o que é mais chocante é o total despreparo dos fraudadores. A PF encontrou nos dispositivos eletrônicos de um dos investigados aprovado erros de português e nenhuma conversa sobre estudo. Ele precisava de instruções sobre as fases mais básicas do concurso. Isso acontece porque, para o cérebro, a fraude é o caminho mais fácil. A dopamina de prazer, que vem do atalho, vence a dopamina de execução, que só viria depois de anos de sacrifício. Para poder justamente desbaratar quadrilhas, mostrando que se alguém tentar algo, vai ser punido. O sistema, ao ser fraudado, ensina o cérebro que o atalho é a regra. A quadrilha atuava em diversos certames, como o da Polícia Civil, Caixa e Banco do Brasil, demonstrando a articulação criminosa e o vício extremo na recompensa instantânea. O custo dessa fraude não se mede apenas nos 500 mil da propina. A cada fraude, a administração pública desperdiça recursos e o pagador de impostos está suportando em dobro o custo da corrupção, pois terá um serviço altamente ineficiente. Mas o que acontece quando a irregularidade não é feita pelo candidato, e sim pela própria caneta do Estado? O vírus se espalha da rua para o gabinete. Veja como o governo do Estado do Rio de Janeiro traiu a lei em um dos concursos mais importantes do país. A fraude no CNU é externa, mas no concurso de auditor fiscal da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, o fato estarrecedor veio de dentro. Centenas de candidatos viram as regras do jogo mudarem após o apito inicial. Depois de 2 fases concluídas, o edital foi retificado para incluir uma cláusula de barreira extemporânea, eliminando aprovados que tinham se dedicado sob as regras originais de certame. Isso viola o princípio básico da segurança jurídica. O Tribunal de Contas do Estado foi acionado para avaliar a irregularidade. O seu corpo técnico e o Ministério Público de Contas foram unânimes em suspender a ilegalidade do certame. Inicialmente,
O conselheiro relator atendeu o apelo dos candidatos, mas isso não perdurou, e é aqui que está o ponto de inflexão. Menos de 2 meses depois, o conselheiro proferiu outra decisão, voltando atrás e dizendo que não havia ilegalidade. Ele foi contra todo o aparato técnico do próprio órgão de fiscalização. Parte dos conselheiros são nomeados pelo governador. Essa reversão contra o corpo técnico retoma à memória o nosso fardo histórico do patrimonialismo, onde o interesse do Estado é misturado ao interesse pessoal. O poder não busca competência, ele busca subserviência. O Estado do Rio de Janeiro está entrando com recursos para limitar o número de aprovados. Por que essa obsessão em não criar um cadastro reserva robusto? O quadro é claro. A Lei Estadual 69 de 1990 criou 1.600 cargos de auditor. A Secretaria de Fazenda tem hoje apenas 667 auditores, resultando em mais de 58% de cargos vagos. No entanto, a Cefaz mantém 430 cargos comissionados, quase 1/3 do efetivo. O vínculo frágil do comissionado garante alinhamento político. Ao limitar o cadastro em reserva, o governo mantém a estrutura de fiscalização nas mãos de aliados, enquanto evita que o judiciário o obrigue a nomear concursados estáveis, caso seja demonstrado que os comissionados exercem atribuições do cargo que deveria ser efetivo. A deslealdade institucional gera no candidato honesto o desamparo apreendido. Ele vê seu esforço ser anulado pela caneta política e pensa: por que continuar? O sistema não funciona. Isso afasta mentes brilhantes do serviço público. A mensagem que fica para o candidato honesto, que dedicou anos à lei, é de um sistema que precisa de mão de obra temporária e alinhada politicamente, não de auditores estáveis que fiscalizem de forma imparcial. A contaminação não é só nos grandes estados. Ela desce para a base municipal, onde a falta de estabilidade aponta para a transformação do cargo de fiscal em um perigoso instrumento de subserviência política. Veja como a Prefeitura de Gramado usou um edital para burlar a isonomia e o controle. Em Gramado, a Prefeitura lançou um processo seletivo simplificado para auditor tributário. Prefeitura de Gramado vai realizar concursos públicos. O edital é, em si, uma anulação da competição justa. A inscrição, apenas indo pessoalmente ao protocolo da Prefeitura, em um prazo exíguo de menos de 1 semana. Mais uma evidência de um claro favorecimento que afronta o princípio da isonomia, pois impede candidatos de outros estados ou que trabalhem de concorrerem. Mas a verdadeira tragédia não é esta, e está no contrato temporário. O item 10.7 do edital do certame determina que o contrato temporário pode ser rescindido a qualquer tempo a critério da administração municipal. Auditores fiscais mexem com o dinheiro e os negócios da cidade. Quando o poder de demissão é uma cláusula do contrato, o auditor se torna uma moeda de troca. Ele é pressionado a fiscalizar opositores e fechar os olhos para os aliados políticos do governo, sob pena de ser sumariamente demitido. Estaria a administração municipal escolhendo a subserviência em detrimento da estabilidade e da imparcialidade? Os 3 casos endossam a tese de opinião. Essa corrupção é estrutural. Mas como lutar contra um sistema que usa dopamina do seu próprio cérebro contra você? Existe uma saída para o cidadão honesto? O sistema só muda quando o custo da fraude é maior que o benefício. A cada irregularidade, a voz e a denúncia da população honesta se tornam o fardo civil que o Estado é obrigado a suportar. A única forma de curar o sistema é o honesto se recusar a ter o seu esforço contaminado. Se você concorda que o esforço deve vencer um atalho, deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre a falha da meritocracia no Brasil. Compartilhe este vídeo
e, principalmente, denuncie todas as irregularidades de que tem ciência.